Eu sou Silvana Araújo e sou criadora do programa Caminho do Crescimento. E nesta série de vídeos eu vou te mostrar uma metodologia que, uma vez implementada, pode elevar o nível da sua empresa ao rumo da excelência. Você vai conseguir alcançar os seus objetivos, você vai conseguir um ambiente muito mais criativo dentro da sua empresa, tornando o seu negócio uma máquina automática de perceber e de enxergar oportunidades de melhoria e de gerar conhecimentos que proporcionam a implementação de novas ideias, a geração de um ambiente criativo que potencialize todos os seus resultados em todas as áreas da sua empresa. É o que nós chamamos de caminho para o estado da arte. Seja você um empreendedor, um grande empreendedor que já tem algum sucesso, que já conseguiu alguns dos objetivos que você busca, ou seja você um empreendedor que está com dificuldades, que não está conseguindo ver as alternativas, as possibilidades, está até com medo de ter que, de repente, fechar sua empresa em função de toda essa crise econômica que o nosso país vem enfrentando. Esta semana eu recebi um e-book da Endeavor contando sobre 10 empresas que estão crescendo muito. E existem meios de você reverter a situação que você está vivendo hoje, se é o seu caso que está com dificuldades, né? É claro. E encontrar formas de entrar no ciclo da prosperidade pelo caminho da melhoria contínua, independente da crise ou de qualquer outro fator que possa estar impedindo você de perceber essas oportunidades. E não importa o tamanho da sua empresa. Se você é um empreendedor individual, um microempreendedor, médio, grande empresário, com 2 funcionários ou 2.000 funcionários, também não importa o segmento em que você atua. Se é serviço, comércio, indústria, este método já foi testado e aplicado em todos os segmentos e na maioria dos países do mundo. Empresas de todos os portes e de todas as áreas da indústria, do comércio, de serviço, como hotéis, restaurantes, estética, escolas, clínicas, pequenas empresas, pequenas papelarias, lojas de grandes departamentos, na indústria de veículos, de aço, de tecnologia, e até em pequenas vinícolas familiares. Em todas ficou comprovado que o caminho para o estado da arte é composto de 3 importantes passos que você passa a dar e que nós reunimos, todos esses 3 importantes passos, nós reunimos no programa Caminho do Crescimento. Eu sei que para muitos empreendedores pode parecer difícil até de acreditar. Eu até compreendo isso, seria até para mim mesmo seria difícil de acreditar se eu mesma já não tivesse implementado esta metodologia com muito sucesso nas empresas onde eu já trabalhei e na minha empresa atualmente. Tanto agora, né, como empreendedora, obtendo os resultados extraordinários e implementando mudanças profundas que permitem a criação de um ciclo virtuoso de crescimento contínuo e também se eu não tivesse acompanhado de perto milhares de empresas que passaram por esse processo, que com esses 3 passos
conseguiram alcançar objetivos fantásticos em plena crise. Como essas 3 empresas que eu vou te mostrar agora. A Sirtec Sistemas Elétricos foi fundada em 89, em São Borja, no Rio Grande do Sul, por Darcy Schneid, um empresário por quem eu tenho grande admiração e respeito. Foi a convite do Darcy, em parceria com outros empreendedores, inclusive, de sucesso, que criamos o Comitê Regional da Qualidade em São Borja. Mas bem, a Sirtec é uma empresa que atua na construção e manutenção de redes elétricas, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais. Atualmente, a empresa atende mais de 60 municípios no Rio Grande do Sul. E em 2013, que até então atuava só no Rio Grande do Sul, assinou o contrato com uma concessionária Excelsa, passando a atuar também em algumas regiões do Espírito Santo, onde já contratou mais de 450 funcionários. E neste ano fechou um contrato com a concessionária da Bahia, e serão em torno de 250 funcionários contratados. São 250 pessoas com um emprego, conseguindo crescer, se desenvolver. A trajetória da Sirtec sempre foi marcada pela evolução, pela busca da qualidade, para o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas, o que resultou em inúmeras conquistas para a empresa e especialmente para o crescimento da Sirtec. Agora veja essa outra empresa aqui, a Chai Desenvolvimentos. É uma empresa que nasceu em 2006 e é até bem jovem, né? A partir da sociedade entre 2 grandes empreendedoras, Jaqueline Feltrin e Denise Cruz, com uma percepção de negócio e de qualidade na execução do trabalho que realizam, como poucos pequenos empreendedores que eu conheço. Imediatamente, na constituição da empresa, elas aderiram ao modelo de excelência na gestão, introduzindo a prática do método nas atividades da rotina diária da empresa, com uma visão baseada em poucos investimentos na estrutura física e muito no conhecimento e na tecnologia. Elas oferecem treinamento e desenvolvimento de pessoas, consultoria e assessoria na área de gestão organizacional, estratégica e qualidade. Com menos de 10 anos de constituição, já atua em 16 estados brasileiros e no Distrito Federal. O foco em manter um modelo de gestão que garante a qualidade nas ações e a produtividade que impulsiona o seu crescimento, a cada dia já rendeu para a Chai vários reconhecimentos pela excelência na gestão, medalhas, destaques de boas práticas, top empreendedor, troféu Clave de Sol, troféu bronze do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, troféu prata. Então é uma empresa que está crescendo muito, cada vez mais a cada ano. Agora eu vou mostrar para vocês a HD, Histórias Diferentes. É uma jovem empresa constituída em 2014 por outros 2 parceiros com quem eu compartilho as atividades do Comitê Regional da Qualidade, o Alexandre Sacol e o Christian Seron. E o que mais me encanta nessa empresa é a proposta que esta grande dupla de empreendedores oferece aos seus clientes. A possibilidade de mudar sua história de desenvolvimento, a possibilidade de construir uma história diferente por meio do desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento
de comportamentos, de atitudes que muitas vezes a gente nem tem noção que é capaz e que consegue realizar. O trabalho deles é fantástico, é maravilhoso. Um dos produtos da HD é um treinamento de imersão para o desenvolvimento do autoconhecimento. E como as empresas anteriores, a HD também, imediatamente, desde o início das suas atividades, aderiu ao modelo de excelência na gestão, implementando o método nas atividades da rotina diária da empresa. Constituída bem no início da crise financeira, a HD vem conquistando resultados impressionantes, cumprindo a sua missão e alcançando seus objetivos de maneira sistemática. Hoje, está em 8 cidades da região. É realmente uma alegria poder compartilhar essas histórias com vocês. E o melhor de tudo isso é saber que estes não são casos isolados. Você vai ter a oportunidade de conhecer mais histórias como esta ao longo desta série. Hoje, eu acredito firmemente que a prática deste método, aplicada na rotina diária da empresa, é a principal e mais fundamental chave geradora do conhecimento necessário para acelerar e promover a transformação em qualquer empresa que busca o crescimento, o desenvolvimento e formas de gerar inovação. Eu aprendi isso tudo porque tive o privilégio de trabalhar em empresas que tomaram essa decisão de dar esse passo tão importante e implementar em sua gestão um modelo que percorre, né, todo esse caminho do desenvolvimento. Durante muito tempo, eu compartilhei esse aprendizado de forma presencial, por meio de reuniões e encontros presenciais com empresários na região da minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul. Mas eu sempre sonhei em poder compartilhar tudo isso de uma forma exponencial, de maneira que eu conseguisse chegar a mais regiões do estado, quiçá outras cidades e regiões do Brasil. E surgiu a ideia de aproveitar esse momento incrível que a gente está vivendo de tecnologia, de internet, de redes sociais, né, para criar então e poder disponibilizar, né, interagir com as pessoas sem precisar necessariamente sair de casa, viajar ou enfim, todas essas ferramentas de comunicação disponíveis, né, que temos hoje. Por isso que a gente está disponibilizando esta série de vídeos, né, totalmente gratuito, tornando muito mais fácil compartilhar com as outras pessoas, com os outros empreendedores que buscam por uma forma de mudar a situação atual das suas empresas para um estado de crescimento contínuo. Nesse vídeo, eu ainda vou falar sobre propósito. Como o fato de você não ter definido de forma clara e explícita e transparente o propósito da sua empresa ou do seu trabalho, da sua atividade, ou seja, o porquê de você realizar as atividades diárias, né, da sua ocupação, pode agir de uma forma muito negativa e invisível nos seus resultados, comprometendo o sucesso do seu negócio sempre.
você vai compreender a diferença entre simplesmente desenvolver uma atividade normal, qualquer, né? Que é o que a gente chama de objeto da empresa, é aquilo que está no seu contrato social, né? Ou no seu estatuto social, que é a prestação de serviço, ou o comércio de um produto, ou a indústria de algum produto, né? A diferença entre exercer essa atividade e a realização de um propósito que exerce uma missão, que faça diferença na vida das pessoas, que promova uma transformação na vida dos seus clientes. Essa diferença é crucial para o seu crescimento. Compreender esses conceitos faz toda a diferença para alcançar novos patamares de resultados e encontrar o que chamamos de caminho para o estado da arte, que é o caminho onde a prosperidade cresce, acontece em forma de ciclos contínuos na empresa. Mas antes, eu gostaria de te contar como que eu aprendi esse método e por que essa ideia de compartilhar é tão importante para mim. Hoje eu sou uma empreendedora do nicho de treinamentos e desenvolvimento pessoal e profissional, né? Tenho um negócio online que está prosperando muito bem. Centenas de pessoas acompanham e compartilham, né, as dicas e treinamentos que disponibilizamos, e o negócio cresce a cada dia. Mesmo enfrentando várias adversidades, que isso é natural, faz parte, né, da vida profissional da gente, a tão falada crise financeira atual, e isso tudo porque, conforme eu falei antes, eu tive o privilégio de trabalhar em instituições que me oportunizaram compreender a importância de compartilhar o conhecimento. A minha formação é em ciências contábeis e por 13 anos eu atuei como professora em uma escola técnica. Foi quando eu aprendi a beleza de compartilhar o conhecimento. A alegria de perceber a transformação das pessoas por meio do aprendizado, da educação. O quanto a escola pode ser, de fato, um dos principais agentes transformadores da sociedade. Essa foi a minha primeira experiência como multiplicadora, para transformar informação em conhecimento. E os meus colegas, os meus alunos, os meus amigos sabem, essa é a atividade que mais me encanta realizar. Depois atuei por 9 anos como diretora de uma unidade do SENAC em São Borja, no Rio Grande do Sul, minha cidade natal. Essa atividade me proporcionou muitos treinamentos na área de gestão, com os melhores e mais renomados instrutores do Brasil, mas principalmente o contato com instituições como o PGQP, que é o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, e a Fundação Nacional da Qualidade, que é a FNQ. São instituições que têm como propósito disseminar e promover o aprendizado para aumentar a competitividade e a produtividade nas empresas brasileiras. E foi por meio desses contatos que, em parceria com alguns empresários da minha cidade, que eu falei para você, o Darcy, o Christian, o Alexandre, né, que a gente constituiu o Comitê Regional da Qualidade. Atuar como avaliadora e examinadora nesse sistema de gestão dos programas, tanto da Fundação quanto do PGQP, avaliando voluntariamente a gestão das empresas,
essas instituições me permitiram visitar pessoalmente e conhecer de perto a boas práticas de gestão de muitas empresas, não só no Rio Grande do Sul, mas em vários estados do Brasil. Me proporcionou também a participação em grandes eventos nacionais e internacionais, onde tive a oportunidade de ouvir e interagir com grandes gurus da área de gestão de negócios, especialistas em marketing, em finanças, em gestão de pessoas, em gestão de processos, liderança, enfim, todas as áreas relacionadas à gestão das empresas, ouvindo, aprendendo e principalmente aplicando boas práticas no caminho da busca do estado da arte. Tudo isso, os números, os diversos cursos, treinamentos que participei, em média eram de 350 a 400 horas de treinamentos por ano, mais a aplicação destes conhecimentos nas atividades diárias, né, onde eu trabalhava como diretora na unidade do SENAC, e ainda as atividades do Comitê Regional da Qualidade, culminaram com um crescimento impressionante da unidade que eu dirigia. Nós saímos de uma situação onde a unidade não se sustentava sozinha, dependia da mantenedora regional para poder cumprir os seus compromissos e garantir e honrar, né, esses compromissos. Saímos disso para uma condição de autossustentação, de superávit, que permitiu assim, ampliar a oferta dos serviços, realizar muito mais investimentos em equipamentos mais modernos, ampliar em 3 vezes a capacidade instalada que a gente tinha para disponibilizar para os nossos alunos. E hoje a unidade está com um belíssimo projeto em andamento de construção de um novo prédio, com instalações super modernas que vai poder ampliar mais ainda o seu crescimento de forma progressiva e constante para educar para o trabalho, que é isso que o SENAC faz, né? Com a qualidade que é requerida pelos usuários do SENAC. Todas essas experiências e vivências me permitiram constatar que a aplicação destes 3 importantes passos é que definitivamente conduz a empresa rumo ao sucesso de uma forma constante e sólida. Mas eu preciso confessar que nem sempre tudo são flores, né? Nem sempre foi fácil. Trilhar o caminho da mudança, regra geral, é doloroso, nos tira da zona de conforto, nos obriga a enfrentar medos, né? Medo de tomar uma decisão errada, medo de fracassar, medo de perder tempo, né? Medo de investir em algo que depois não vai dar o retorno esperado, né? Sair da zona de conforto nos obriga a enfrentar obstáculos, desafios, adversidades que muitas vezes nós não nos sentimos preparados, né? Houve momentos que eu tinha a sensação de que não ia conseguir. Eu lembro que no primeiro ano, quando eu assumi a direção da unidade, durante uma reunião com a equipe, um funcionário comentou: eu não sei para que tudo isso, diretora. O problema com os resultados é que a cidade é pequena, não tem demanda, nossos cursos são muito caros. E esses comentários me fizeram perceber o
quanto é mais fácil, né, colocarmos a culpa em fatores externos do que chamar a responsabilidade dos resultados para nós, porque se eu quero um resultado, eu sou responsável por alcançá-lo, né? E pior ainda, outras empresas e outras unidades conseguiam ótimos resultados, mesmo em cidades até com porte menores que a nossa, né, uns preços semelhantes ou às vezes até preços muito mais elevados do que os nossos, né, conforme a instituição. A gente sabe que tem instituições aí com preços super elevados, né, e mesmo assim elas cresciam, né? Elas se destacavam, elas conseguiam aumentar cada vez mais a sua produtividade, né? Então eu pensava, o problema não pode ser esse, né? Houve momentos que eu precisei tomar decisões importantes e que foram muito dolorosas, mas eram necessárias e determinantes para gerar a mudança, né, que a gente precisava. Teve momentos que tive dificuldade de lidar com a minha equipe, de mobilizar a equipe para a mudança. É uma tarefa que demanda muita energia, né? O líder precisa estar definitivamente determinado que quer a mudança, pois o engajamento das pessoas no processo da mudança, né, dentro de uma empresa é imprescindível, é fundamental para que ocorra o êxito no processo. Momentos que eu precisei fazer escolhas difíceis no início, tudo parecia muito difícil, muito complicado de entender, de aplicar, né? Mas eu sentia confiança, né? Eu acreditava na eficácia do método, eu acreditava firmemente que esse era o caminho para eu conseguir, né? Para conseguir atingir os resultados que eu queria. E depois eu convivi ali diariamente, né, com outras empresas, que até nas ações do comitê mesmo, né, todos estavam crescendo e se desenvolvendo cada vez mais, né, e tinha vários exemplos de empresas que alcançavam o sucesso que desejavam, estavam lá, várias, né, ao meu redor. As oportunidades que eu pude presenciar visitando outras empresas, né, que já estavam em um estágio mais avançado, e principalmente a determinação e a vontade que eu tinha de experimentar o gosto do sucesso, da vitória, me motivaram muito e me mobilizaram para persistir naquela caminhada. E o mais interessante é que o sentimento de dificuldade, de complicação, de dor, né, ele acontece, na verdade, só no início. Justamente em função da necessidade que a gente tem de sair da zona de conforto, né? Assim que passa aquele turbilhão de informações, assim que passa os primeiros instantes, né, o sentimento vai se transformando, né, assim que quando os resultados positivos começam a aparecer, esses sentimentos eles se dissipam, se transformam em satisfação, em motivação, em determinação, né, para a gente alcançar mais e mais e mais resultados positivos, tornando isso um círculo, né, virtuoso de melhoria contínuas e resultados crescentes sempre e sempre e sempre mais. É fantástico, é maravilhoso. O método que utilizamos como base para desenvolver o programa Caminho do Crescimento
é conhecido pela grande comunidade empresarial, a maioria dos gestores e administradores, como ciclo PDCA, que em inglês é o acrônimo das palavras Plan, Do, Check e Act, né? Que é planejar, executar, checar e agir. E certamente você, se é empreendedor ou se é administrador, já ouviu falar, já conhece, né, esse método, o método PDCA, o ciclo PDCA. Mas será que você conhece mesmo? Será que você aplica ele na íntegra? Será que você aplica ele nas atividades da rotina diária da sua empresa? Segundo o professor Falcone, que é um dos maiores gurus da gestão no Brasil, né, é reconhecido internacionalmente, tanto pelos trabalhos que já realizou, quanto pelas suas obras, né, que já publicou. Ele tem várias obras publicadas, né, uma delas é o livro O Verdadeiro Poder, que é dedicado exclusivamente ao método, né? E onde o professor menciona que costuma brincar com alguns executivos que dizem conhecer o método, né? Ele responde: olha, você sabe desenhar a figura, mas utilizar no dia a dia de uma organização, por meio de todas as pessoas, é uma jornada de aprendizado para o resto da vida, por muitos anos. E é verdade. Eu concordo plenamente com o professor, pois o aprendizado dentro de uma empresa precisa ser contínuo. Ele precisa ser diário e permanente, e é justamente esse caráter permanente que garante a melhoria constante, contínua da empresa como um todo. Às vezes eu fico até pensando quanto será que eu já gastei, quanto que eu já investi em aprender isso tudo. Pensando em termos financeiros, é até difícil de determinar, sei lá, milhões, né? 1, 2, 3 milhões. Não sei, não tenho como medir, eu nunca botei na ponta do lápis, não tenho certeza, né? Mas eu posso garantir que cada centavo valeu a pena. Cada centavo foi impecavelmente bem aproveitado, né? Você deve estar até se perguntando: nossa, como é que alguém consegue gastar tanto dinheiro assim com alguma coisa, né? Com um treinamento? Calma, não quer dizer que eu paguei esse valor todo por cursos, ou nas viagens, ou enfim, né, nos treinamentos que eu recebi. Esse, na verdade, foi uma pequena parcela, uma fração, né, de todo esse investimento, né? Todos esses momentos, eles foram únicos e imprescindíveis para alcançar as minhas conquistas, mas esses investimentos, eles são, realmente não é tudo, né? Se colocarmos nessa conta os anos de prejuízo que a unidade teve, né, e que acumulou antes de a gente iniciar o programa, os investimentos indevidos que foram realizados, as perdas de retrabalho, pessoas fazendo e refazendo as coisas, muito tempo de perda, né? Os desgastes que a gente tem, né, antes da implementação do método, sim, é possível que o valor seja ainda maior, mas foi o conjunto de todos esses eventos que me proporcionou a construção desse conhecimento e, principalmente, a compreensão
que nós não crescemos sozinhos, que fazemos parte de um ecossistema onde tudo está interligado e interrelacionado, né? E precisamos compartilhar esse conhecimento, que é para poder fortalecer todo esse sistema, fortalecer o sistema como um todo, né? E se de alguma forma esse conteúdo que a gente está compartilhando, né, nessa série de vídeos te ajudar, certamente eu estarei mais uma vez contribuindo para fortalecer esse sistema. E isso me alegra muito. Eu acredito que para crescer, as empresas precisam que seus sócios, que seus clientes, fornecedores, funcionários, comunidade onde ela está inserida, o governo, todos precisam se fortalecer cada vez mais para gerar crescimento e desenvolvimento. A única maneira disso acontecer é compartilhando informações que gerem o conhecimento necessário para gerar a transformação. Para que a transformação aconteça, a gente precisa compartilhar esse conhecimento. Por isso, é tão importante para mim continuar buscando sempre novas alternativas e formas de compartilhar o conhecimento e de proporcionar mudanças transformadoras na vida das pessoas, na vida das empresas, tá? Mudanças que formam esse gigante que é o nosso país, né? Que nesse momento pode até estar economicamente meio fragilizado, mas eu acredito com toda a firmeza do meu pensamento que a implementação do método nas atividades da rotina diária das empresas é capaz de promover a transformação que tanto precisamos. Compartilhar o conhecimento passou a ser a minha missão de vida. Lá atrás, quando eu era professora da escola técnica, né, ainda, desde então, quanto mais oportunidades eu crio para promover momentos de aprendizado que geram transformação efetiva, né, na vida das pessoas, mais feliz eu me sinto e mais eu cresço e me fortaleço de forma sustentável. E eu quero isso para todo o sistema onde eu estou inserida e para todo o sistema que eu puder me inserir ainda. Né? Eu vejo outras empresas e outros empreendedores crescerem também da mesma forma, constante e permanente, independentemente de fatores adversos, externos, né? Independente da crise. Eu falo tudo isso com a intenção de demonstrar e de comprovar que é possível crescer, é possível gerar desenvolvimento na empresa, né? Por isso eu compartilho com vocês todas essas histórias. Mas, para chegar nesse estágio, foi preciso aderir ao método, né, e aplicá-lo na rotina diária da empresa. E tudo tem início ao dar o primeiro passo na implementação do método, que é a fase do planejamento, que começa com a compreensão da descrição do propósito da empresa. Lembra que lá no início do vídeo eu falei, né, sobre entender a diferença entre propósito e atividade principal? Compreender a diferença entre esses dois conceitos é um dos principais motivadores para a manutenção do método na rotina diária e para mobilizar todos os integrantes da empresa
a seguir o caminho do crescimento na busca do estado da arte. A atividade principal ou objetivo social de uma empresa é aquela descrição que consta no contrato social, né, de constituição da empresa, o campo lá onde está descrito o que a empresa faz, como comércio, né, de materiais, de construção, comércio de produtos alimentícios, ou prestação de serviços de hospedagem, ou prestação de serviços de higiene, enfim, né, é uma cláusula, né, uma cláusula obrigatória do contrato de constituição, que inclusive vai servir para o enquadramento da empresa nos órgãos públicos e, enfim, todas as implicações fiscais e etc. Mas o propósito da empresa está relacionado à proposta de valor que a empresa apresenta para o seu público-alvo, para os seus clientes. Qual a transformação que a empresa se propõe a gerar por meio da execução das suas atividades, é óbvio, né? Na vida das pessoas ou na vida de quem ela definiu lá como o seu público-alvo. Pensa comigo, um empreendedor que mobiliza uma série de recursos, né, de esforços, para constituir uma empresa e que diariamente exerce essas atividades que estão lá descritas no contrato só na sequência, né, no piloto automático, só executando a atividade propriamente dita, né? Esse empresário não consegue enxergar oportunidades, porque ele não está focado para olhar para fora, ele está olhando só para as atividades que ele está desempenhando. É muito comum empresas assim, e mais impressionante ainda que na maioria, né, essas empresas possuem um potencial assim gigantesco de oportunidades que podem estar gerando, que poderiam estar gerando resultados extraordinários, né? Mas pelo simples fato de não apresentar prejuízo, ou sei lá, por um outro motivo qualquer, o empresário mantém, né, a simples execução das atividades, ou pior, às vezes nem isso, né? Deixa eu te contar uma situação que o meu filho vivenciou esse ano, né? Esse ano o meu filho estava procurando uma agenda lá no início do ano, entrou numa papelaria e deu uma olhada para ali, tinha uma agenda que ele se interessou, né? Tinham duas pessoas no atendimento, né? Esperando, sei lá. Um estava lendo o jornal e o outro estava numa rede social no computador, né? Aí ele se dirigiu ao senhor que estava lá lendo o jornal e perguntou: qual é o preço dessa agenda? Aí o senhor disse: essa agenda não está no sistema ainda, tem que falar com aquele outro rapaz ali que está no computador. Aí ele foi até o outro rapaz, né? Moço, eu queria saber o preço dessa agenda. Essa agenda não está no sistema ainda, não foi catalogada. Isso eu já entendi, disse meu filho, né? Mas qual é o preço? Eu não tenho como lhe dizer o preço porque ela não está catalogada. Imaginem qual foi a situação que aconteceu. Meu filho largou a agenda, reclamou do atendimento, virou as costas e foi embora, né? Agora, um negócio que não consegue sequer realizar a atividade, né? Porque comércio é compra e venda,
né? Não consegue nem realizar a atividade normal, né? Sem nem sequer fazer esforço nenhum, porque ele queria comprar a agenda, mas nem isso os funcionários conseguiram fazer. Está fadado ao fracasso, ou até nem sei como é que ainda continua com as portas abertas. É difícil, num ambiente competitivo, num ambiente econômico, né, em crise, acontecer situações como essas e a empresa continuar tendo lucro. Eu duvido que tenha lucro. Não é possível, não tem condições. Tem milhares de papelarias, né, na cidade. Então, vai falir. Tá escrito, né? Vai falir. É triste, mas é assim que funciona, né? Esse tipo de situação somente ocorre nas empresas que não conhecem, né? Ou que não definiram qual é o seu propósito. Se não sabem o porquê que existem, se não compreendem, né, o motivo pelo qual uma empresa existe, né, é o fundamento básico do mundo empresarial, né? Quando você passa a compreender que todo e qualquer negócio só existe para atender e satisfazer da melhor forma possível as necessidades e expectativas do seu público-alvo, com os recursos que estão à sua disposição, é óbvio, né? Você passa também a compreender que é disso que depende o seu desempenho financeiro, né? E esse desempenho financeiro é a principal métrica para medir a sua missão, o seu posicionamento, a sua postura diante do mercado, né? Quando você compreende isso, tudo muda, né? Você muda, o seu posicionamento diante do mercado muda e, por consequência, os seus funcionários vão mudar a postura também, né? Com isso eu quero dizer que se a situação que eu utilizei, o exemplo que eu dei da papelaria, né, os funcionários conhecessem e compreendessem a importância do propósito da empresa, a interação com o cliente teria sido completamente diferente, né? Uma coisa é você acordar de manhã e sair de casa para encantar os seus clientes, né? Ou causar uma transformação para melhor na vida deles. Outra bem diferente é simplesmente sair, né, para realizar uma atividade comercial onde você sequer percebe, né, que são essas interações realizadas durante o dia que podem representar a diferença entre manter o seu emprego ou ainda manter o seu negócio funcionando, né, de forma próspera, ou simplesmente sobreviver no mercado, né? Quando você define o propósito ou a missão da sua empresa, você passa a ter outra compreensão do posicionamento e da influência que o seu negócio tem, né, no ambiente onde ele está inserido e vice-versa, né? A influência do ambiente no seu negócio. A partir disso, né, a postura e o posicionamento como empresário mudam e, por consequência, como eu falei antes, a postura da sua equipe vai passar a ser diferente também, né, ao realizarem as atividades diárias da empresa, né? Ao invés de ficar na rede social, ao invés de ler o jornal, vai se preocupar em atender bem o seu cliente, resolver o problema do seu cliente, né? Definir e descrever a missão da sua empresa
e quais são os princípios ou os valores que darão sustentação à execução da sua missão, é a primeira etapa da fase de planejamento na implementação do método PDCA na prática, né, na rotina diária da sua empresa. Dentro do programa Caminho do Crescimento, nós chamamos essa fase de construção do caminho para o estado da arte. Nesta fase, ainda acontecem outras etapas muito importantes, né? Se você conhece o PDCA, sabe. Logo após que você define o seu propósito e seus valores, é o momento de estudar e compreender os cenários internos e externos que se apresentam para a sua empresa. O cenário interno, ele é composto por elementos internos da empresa que representam as suas forças e as suas fraquezas, tais como qualidade dos seus produtos, as suas instalações, a qualificação dos seus funcionários, etc. O cenário externo está relacionado às variáveis externas do ambiente da empresa, ou seja, as oportunidades e as ameaças que se apresentam no mercado consumidor. A crise, por exemplo, é uma ameaça. O setor de atuação, devido às mudanças que ocorrem relativas às novas tecnologias, a eventos, a clima, governo, enfim. A identificação e compreensão dos cenários interno e externo vai oportunizar também a identificação de aspectos que possam gerar riscos e causar impactos negativos no seu negócio. No blog da Prospectus Treinamentos você pode encontrar mais artigos e informações relacionadas ao cenário empresarial. E na internet também tem muito material que pode te ajudar a entender melhor sobre cenários. No programa Caminho do Crescimento, desenvolvemos essa etapa passo a passo com dinâmicas e orientações, e ferramentas na construção dos cenários interno e externo. A etapa seguinte é o momento de estudar o passado da empresa, compreender e identificar o que já aprendeu, e o que já aprendeu na etapa anterior, e essa é a hora de escrever o sonho, estabelecer um horizonte futuro, determinar onde você deseja chegar, isso é, descrever o enunciado da sua visão de futuro. Para construir a sua visão de futuro, todos os fatores que você levantou, desde a construção dos cenários, todos eles precisam ser considerados, as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças. Existem muitas técnicas e dinâmicas que facilitam a elaboração e a descrição de uma visão de futuro, que seja ao mesmo tempo desafiadora e motivadora, mas realista com as potencialidades da empresa. No programa Caminho do Crescimento, a nossa equipe orienta e acompanha, e conduz o aprendizado do empreendedor de forma muito simples, utilizando uma técnica de fácil aplicação, a fim de permitir que a visão de futuro da empresa seja construída totalmente alinhada ao ambiente interno, o que a empresa possui, as suas potencialidades, aproveitando ao máximo as forças que a empresa possui,
bem como proporcionando um olhar atento e crítico às oportunidades do ambiente externo. Né? Muito bem, com a sua missão identificada e a sua visão de futuro definida e ainda compreendendo os aspectos positivos e negativos do ambiente, você estará de posse dos subsídios necessários para a etapa de definição dos objetivos e estratégias que permitirão a você e a sua equipe executar e cumprir a missão diariamente do seu negócio, bem como conduzir no caminho que levará a empresa a conquistar o sonho, ou seja, alcançar a sua visão de futuro. Nesta etapa, são definidas e desdobradas metas de forma a construir cada parte do caminho que leva à consecução dos seus resultados, dos resultados que você deseja, que você definiu. Né? E uma das metodologias mais eficientes que eu conheço e que a grande maioria das empresas que acompanho utilizam, né, para a realização desta etapa de definição de objetivos e de desdobramento de metas é o Balance Scorecard, ou BSC, como costuma ser chamado no mundo de gestão empresarial. Né? Teoricamente, todas essas informações parecem complicadas, né? Lembra que eu falei antes que houve momentos que eu achei que não ia conseguir, que tudo era muito complicado? Então, geralmente, quando estamos recebendo, né, essas informações sobre cada etapa do processo, é um desses momentos. E eu estou preocupada aqui que, de repente, você está... Meu Deus, isso é muito complicado. Né? Mas, se você realmente quer promover mudanças significativas no seu negócio, se você quer sair definitivamente de um estado de inércia e de simples sobrevivência para um estado de crescimento contínuo, sólido, permanente, compreenderá que estes são momentos que precisam ser enfrentados com coragem e com muita determinação. É justamente por causa destes momentos que nós incluímos um bônus especial para os nossos clientes, onde são trabalhados os conteúdos da liderança, né? Ou seja, as responsabilidades que precisam estar presentes na mente, né, de todo empreendedor, para poder se autodesenvolver e conduzir a sua empresa e a sua equipe no caminho do sucesso. Neste ano, nós realizamos uma pesquisa para identificar quais as principais dificuldades enfrentadas pela liderança no exercício das suas atividades e, com base nessa pesquisa, desenvolvemos uma série com 8 e-books que estão disponíveis gratuitamente, com dicas e sugestões para o enfrentamento das principais dificuldades identificadas na pesquisa. Você pode acessar o link que nós colocamos aqui embaixo, né, desse vídeo. Lá estão os 8 e-books, aí você poderá escolher quais tem interesse e baixar gratuitamente qualquer um que você queira, ou todos, se você tiver interesse. A última etapa dessa primeira fase de implementação do método é a elaboração de um sólido plano de ação, com a definição detalhada
das ações que devem ser realizadas a fim de alcançar os objetivos que levarão a sua empresa a cumprir a missão e alcançar a visão de futuro que é o seu sonho. No programa, a ferramenta que nós utilizamos é o 5W2H. Novamente, mais uma sigla que vem do inglês, que remete aos 7 elementos que compõem a ferramenta, né? Que são indispensáveis, né, ao definirmos um plano de ação, né? Que é o que fazer, por que fazer, como fazer, onde fazer, quando fazer, quem é o responsável e quanto vai custar. Essa é uma ferramenta muito simples, mas que detalha todos os fatores que são importantes na definição das ações durante o programa. Nós orientamos a definição das ações e o passo a passo para a elaboração de um plano sólido, consistente, coerente com a capacidade e execução da empresa, né? Tudo isso acontece na primeira fase do ciclo PDCA. E quando o professor Falcone brinca com executivos dizendo que eles sabem desenhar a figura do ciclo, né? É porque muitas vezes nas empresas que já implementaram o método, mas não foram adiante nas próximas fases, ou pulam, ou queimam etapas, né? Ele não funciona com a eficácia que você deseja, né? É o mesmo que não tem implementado. Então, o passo a passo e a manutenção do programa, do ciclo PDCA na rotina diária da empresa é o que vai fazer toda a diferença. Se o método não estiver inserido nas atividades diárias da empresa, as fases seguintes não funcionam, são absolutamente prejudicadas, né? E infelizmente vemos isso acontecer com frequência. Outro dia eu estava lendo um artigo na revista Exame, onde o professor Falcone dá dicas de gestão para grandes empresários, e um deles confessava justamente que não conseguia bater as suas metas, né? E eu achei interessante o comentário do professor Falcone, né? Não poderia ter sido outro. Meu senhor tem duas opções: ou o senhor não tem um bom plano, ou o plano não foi executado da forma correta. Tem que checar. Para evitar situações como esta, o programa Caminho do Crescimento, as fases seguintes do método PDCA na prática, que são executar, checar e agir, formam o segundo passo que nós chamamos de sinergia. A sinergia significa ação ou esforço simultâneo, cooperação, coesão, trabalho em operação associados. E estes 3 ciclos do método exigem exatamente isso, pois representam os momentos de maior interação entre os membros que compõem a equipe da empresa, né, e os principais momentos geradores de aprendizado e crescimento. Por isso, denominamos esse passo de sinergia. O terceiro passo é o momento de consolidação do conhecimento e mobilização de todos os membros que fazem parte da empresa para gerar o que nós chamamos de passo para o crescimento. E é exatamente isso que você vai aprender nos próximos vídeos: sinergia e crescimento. No passo da sinergia, você vai aprender sobre as próximas 3 fases do ciclo PDCA na prática. Eu vou te falar sobre
a fase de execução e as ferramentas de controle e execução das ações planejadas. Vou te ensinar também sobre a fase de checagem dos resultados obtidos, as atividades que devem ser desenvolvidas nessa fase, as ferramentas para que você que podem serem utilizadas para checar os seus resultados, né? E ainda você vai aprender sobre a fase da ação, como agir corretamente, né, na correção dos resultados obtidos e na padronização das ações que surtirem os efeitos desejados. Por fim, no terceiro passo, o passo do crescimento, eu vou te ensinar o que você deve fazer para consolidar a gestão do seu negócio de forma a potencializar seus resultados constantemente e promover o crescimento contínuo do caminho para o estado da arte. Agora eu preciso pedir uma coisa para você. Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, encaminha para essa pessoa, compartilha, né? Compartilha o conhecimento você também, encaminha para os seus amigos, enfim, né? Tenho certeza que a pessoa vai ficar feliz, né, e agradecida se a gente puder ajudar no crescimento também, né? E aqui, né, em algum lugar aqui embaixo ou aqui em cima, não sei direito, tem uma logo onde você basta clicar naquela logo para se inscrever no nosso canal do YouTube, e aí você vai receber informações automaticamente, né, dos novos vídeos, novas atualizações, novas dicas, né? Se inscreve aí no nosso canal, tá? E assim, eu já ia me esquecendo, não esquece que lá embaixo estão os e-books, né? Vai lá, escolhe o seu, escolhe todos se quiser, eles são para ajudar no crescimento e no desenvolvimento de quem está buscando, né, o autodesenvolvimento, ok? Então, vai lá, escolhe o seu e-book, né, que pode interessar, e nós nos vemos no próximo vídeo. Eu quero agradecer imensamente você ter ficado comigo até agora, né, e a gente se vê no próximo vídeo.